vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Glória a Deus. O texto que lemos trata do acontecimento pela qual nós estamos reunidos aqui nessa noite. Esse acontecimento, conforme nós sabemos, foi pelo motivo pela qual a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós, para resgatar a minha e a sua vida. E como morte de cruz, ele passou por alguns intempéries para poder chegar até aqui. E nesse momento aconteceu algo que a Bíblia retrata toda vez que existe um texto na Bíblia em que alguém está rasgando a veste. A sua conotação, a sua expressão é de dor, é de angústia, é de quebrantamento, é de humilhação. E nesse caso, onde Jesus acaba de entregar o seu Espírito ao Pai, os judeus dizem que quando o seu pai Abraão, tendo seu pai Tera, quando morreu o seu filho, antes dele morrer, Abraão, na cultura judaica, escreveu um livro que para nós é chamado como Cabalá. Esse livro, no judeu, é Seifert. E esse livro fala que Abraão escreveu que toda vez que alguém está exprimindo uma tristeza, uma angústia ou um pranto, ele rasga as suas vestes. A Bíblia diz que Jó, quando ouviu a voz de alguém dizer que os seus filhos haviam morrido, o texto diz que ele rasgou as vestes. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis, que quando tiraram José da cisterna, o seu irmão rasgou as vestes porque ficou indignado com aquilo. Quando chegaram notícias de José que havia morrido por uma besta fera, uma informação enganosa pelos seus irmãos, ao falar para Jacó, o texto diz que Jacó rasgou as suas vestes. O texto que nós lemos, segundo a cultura judaica, Deus está expressando que quando alguém está rasgando a veste, ele está indignado. Mas o texto fala que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, aleluia, significando a oportunidade de eu e você ter acesso direto ao Pai. Glórias a Deus. No tempo antigo, quando alguém levava, aleluia, o seu cordeiro para poder matar ou ali oferecer como sacrifício, tinha que passar por um intermédio de caminho. E o texto diz, a história fala, o judaísmo diz, irmãos, que para poder chegar até a liturgia de alguém quando vai sacrificar o cordeiro, passava ali pelo caminho, que é o átrio, está escrito que é o caminho. Ali é o caminho, de forma judaica, o caminho é o átrio. Entrando na porta para dentro, até o santuário, aquela porta representa, aleluia, a verdade. Quando entra dentro do santuário e vai para o Santo do Santo, o portais que separava o Santo do Santo, que no caso era apenas um véu bem grosso, chamava vida. E o texto diz em João, que o Senhor diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai se não for pela esse caminho que é Cristo. Então quando Cristo grita, quando Cristo fala, a ti entrego o meu Espírito, o véu do templo se rasga para nos dar acesso a entrar, aleluia, nas mansões celestiais. Que Deus abençoe.